Olá, seja bem-vindo mais um Bunda na Cadeira e sem enrolação. Metodologias ativas para uma educação inovadora. Bora comigo estudar. Organizadores a Lilian e José Moran. Bora comigo! Tá aqui para você ver o livro, o nome, conferir e ver se cai no seu concurso. Os autores colocam para nós que essa intensa expansão do uso das tecnologias de informação e comunicação sobre uma forma de diferentes dispositivos, móveis conectados à internet sem fio, utilizados por diferentes espaços, tempos e contextos, gerou e continua gerando mudanças sociais que provocam a dissolução de fronteiras entre o espaço virtual e o espaço físico e criam um espaço híbrido de conexões. Essas mudanças convocam participação e colaboração, requerem uma posição crítica em relação, ou seja, nós temos que ter uma posição crítica em relação à tecnologia, à informação e ao conhecimento. Influenciam a cultura, levando à emergência, olha, surgindo aí a cultura digital. Por sua vez, a cultura digital demanda abertura e flexibilidade para conviver com fluxos diversificados de informações, onipresentes, multiplicidade de letramentos. Rostos, isso para nós. Qual é o sentido da escola ou da universidade diante da facilidade de acesso à informação, da participação em redes com pessoas, com as quais partilham interesses, práticas, conhecimentos e valores sem limitações espaciais, temporais e institucionais, e a possibilidade de trocar ideias e desenvolver pesquisas colaborativas com especialistas de todas as partes do mundo? Então, qual que é o sentido para a escola? Qual que é o sentido para a gente? Essa questão convida professores e profissionais da educação a pensar sobre a força catalítica dessas mudanças, suas potencialidades e ameaças para as práticas educativas, para o currículo e para as metodologias. Então, nós vamos ver nesse livro, a questão da prática educativa, o currículo e as metodologias. Ele já vai dando dica para a gente aqui. O livro trata das experiências com metodologias ativas em sala de aula da educação básica ao ensino superior, apresentadas na parte 1, e também na formação continuada de professores, que é o foco da parte 2. Nós vamos dar uma olhadinha, assim, tem um bom resumo aqui para vocês. A metodologia ativa se caracteriza pela inter-relação entre educação, cultura, sociedade, política e escola, sendo desenvolvida por meio de métodos ativos e criativos, centrados na atividade de quem, gente? Do aluno, com a intenção de propiciar a aprendizagem. Essa concepção surgiu com o movimento chamado Escola Nova, cujos pensadores, como James Dewey, Clapperhead, defendiam uma metodologia de ensino centrada na aprendizagem pela experiência e no desenvolvimento da autonomia do aprendiz. Então, nessa lâmina, a gente está aqui, ó. O que caracteriza a metodologia ativa e da onde ela veio, tá? Da onde que veio, quando que surgiu? Foi aonde no movimento da escola nova, dentro das tendências, educacionais, ela está dentro da liberal, ok? A escola nova está dentro lá da tendência liberal, das tendências pedagógicas. A escola de John Dewey, pautada pelo aprender fazendo, em experiências com potencial educacional, se faz presente em tempos de metodologias integradas, como as tecnologias digitais de informação e comunicação. Dewey propôs uma educação entendida como processo de reconstrução, reorganização da experiência pelo aprendiz. Olha, é um processo, olha o que ele propôs, um processo de reconstrução, reorganização da experiência pelo aprendiz, orientada pelos princípios de iniciativa, originalidade e cooperação com vistas a liberar suas potencialidades. Assim,
A educação, olha o que está escrito aqui, não é a preparação para a vida. Ela acompanha a própria vida, o desenvolvimento do ser humano, sua autonomia e aprendizagem por meio da experiência e da reflexão sobre a experiência que impulsiona estabelecer relações, tomar consciência, construir conhecimento e reconstruir a experiência. O pensamento da Escola Nova converge com as ideias de Freire sobre educação dialógica, participativa e conscientizadora que se desenvolve por meio da problematização da realidade, na sua apreensão e transformação. Para quem está estudando as tendências pedagógicas, vai estranhar, porque a Escola Nova está na tendência liberal, que não visa a transformação da realidade. E Paulo Freire, a escola libertadora, né? Ela está dentro da tendência progressista, em que visa a transformação da realidade. Só lembrando, porém, o livro diz isso para nós. Se ligue o que está no livro. Na ótica do trabalho pedagógico, com a metodologia da problematização, ensinar significa criar situações para despertar a curiosidade do aluno e lhe permitir pensar o concreto, conscientizar-se da realidade, questioná-la e construir conhecimentos para transformá-la, superando a ideia de que ensinar é sinônimo de transferir conhecimento. Aqui eles vão apresentar inúmeros métodos, olha só. São muitos os métodos associados às metodologias ativas, com potencial de levar os alunos à aprendizagem por meio da experiência impulsora do desenvolvimento, da autonomia, da aprendizagem e do protagonismo. Nesse sentido, ao tratar de problematização, sala de aula invertida, sala de aula compartilhada, aprendizagem por projetos, contextualização da aprendizagem, programação, ensino híbrido, design, desenvolvimento do currículo, STEM, e esse desenvolvimento desse currículo aqui, aqui embaixo é o desenvolvimento do currículo das áreas de ciências, tecnologia, engenharia, artes, design e matemática, por meio de projetos e práticas interdisciplinares em situações concretas. Criação também de jogos, entre outras. Este livro mostra a relevância do papel do professor e sua autonomia para criar novos métodos respeitando os princípios da metodologia ativa. Então, nós vamos ter que entender quais são esses princípios, né? E o que é essa metodologia ativa que ele já vem pontuando para a gente aqui no livro. A formação de professores, inicial ou continuada, para explorar o potencial das tecnologias e mídias digitais no desenvolvimento de metodologias ativas em um contexto sócio-histórico, parte da experiência educativa, ou seja, da experiência associada com a reflexão e apoiada na teoria. Olha a sua formação como tem que ser, professor, para extrair o significado da relação entre prática e teoria e criar referências que possam influenciar experiências posteriores. Integrar tecnologias digitais e metodologias ativas em processos educativos significa integrá-las com o currículo, o que requer expandir sua concepção para além de listas de temas de estudos, previstos identificar o currículo real, desenvolvido na prática pedagógica, o qual é constituído por conhecimentos, metodologias, tecnologias, linguagens, recursos, relações sociais e pedagógicas, criadas no ato educativo. Gente, olha aqui, as pesquisas atuais nas áreas da educação, psicologia e neurociência comprovam que o processo de aprendizagem é único e diferente para cada ser humano, e que cada um aprende o que é mais relevante e que faz sentido para ele, o que gera conexões cognitivas e emocionais. Olha o que está dizendo. Então, em cima disso, eles vão justificar as metodologias ativas e a forma de trabalhar. Metodologias ativas englobam uma concepção do processo de ensino e aprendizagem, que considera a participação efetiva dos alunos na construção da sua aprendizagem, valorizando as diferentes formas,
pelas quais eles podem ser envolvidos nesse processo para que aprendam melhor, em seu próprio ritmo, tempo e estilo. E por isso vai se falar também em projeto de vida, né? Que está ligado naquilo que eu quero, que eu desejo, que faz sentido para mim. Por que e para que o uso de metodologias ativas na educação? Primeira coisa, avançamos em direção à superação de visões reducionistas, que apresentam as metodologias ativas como um conjunto de estratégias que os professores utilizam em algumas de suas sequências didáticas, como uma receita de bolo, e que apenas enriquecem as formas de condução das aulas. Ou seja, primeiro vamos a superar isso. 2. A reflexão pede uma mudança de postura, em que gradativamente o educador se posicione como um mediador, um parceiro na construção de conhecimento que não está no centro do processo. Quem está no centro nessa concepção são os alunos e as relações que ele estabelece com o educador, com os pares e principalmente com o objeto do conhecimento. Os estudantes do século XXI, inseridos em uma sociedade do conhecimento, demandam um olhar do educador, focado aonde, gente? Na compreensão dos processos de aprendizagem e na promoção desses processos por meio de uma nova concepção de como eles ocorrem, independentemente de quem é o sujeito e das suas condições circundantes. No mundo atual, marcado pela aceleração e pela transitoriedade das informações, o centro das atenções, então, passa a ser, gente, olha lá, novamente ele afirma, o sujeito que aprende a despeito da diversidade e da multiplicidade dos elementos envolvidos nesse processo. Parte 1. Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda. José Mourão. A aprendizagem é ativa. Aprendemos desde que nascemos a partir de situações concretas que, pouco a pouco, conseguimos ampliar e generalizar seu processo indutivo. E aprendemos também a partir de ideias ou teorias para testá-las depois no concreto, seu processo dedutivo. Não aprendemos, olha lá, não apenas para nos adaptarmos à realidade, mas, sobretudo, para transformar, para nela intervir, recriando-a. Então, nós aprendemos para isso. Aprendemos quando alguém mais experiente nos fala e aprendemos quando descobrimos a partir de um envolvimento mais direto, por questionamento e experimentação, a partir de pergunta, pesquisas, atividades, projetos. As metodologias predominantes no ensino são mais dedutivas. O professor transmite primeiro a teoria e depois o aluno deve aplicá-la à situação mais específicas. E o que foi constatado, pelo autor, em cima de toda essa fala da aprendizagem? É que a aprendizagem por meio da transmissão é importante, mas a aprendizagem por questionamento e experimentação é mais relevante para uma compreensão mais ampla e profunda. Olha o que ele está falando, que mesmo que eu só transmita, ela é importante também, o aluno vai aprender, mas aquela aprendizagem por questionamento e experimentação é mais relevante para a compreensão mais ampla e profunda. Nos últimos anos, a ênfase em combinar metodologias ativas em contextos híbridos, que unam as vantagens das metodologias indutivas e das metodologias dedutivas. Os modelos híbridos procuram equilibrar a experimentação com a dedução, invertendo a ordem tradicional. Experimentamos, entendemos a teoria e voltamos para a realidade. Olha que ele coloca, indução, dedução com apoio docente. Essa é a ideia. A aprendizagem é ativa e significativa quando avançamos em espiral de níveis, do mais simples para o mais complexo de conhecimento e competência em todas as dimensões da vida. Lembram que o autor que trabalha essa espiral, que fala para gente? Piaget.
A psicologia cognitiva também mostra a importância do mindset, ou mentalidade, para prontidão e ritmo da aprendizagem. Fala assim, você está pronto para aprender, tem uma mente aberta. Pessoas com uma mentalidade mais aberta podem aceitar melhor fracassos e desafios do que as de mentalidade mais fechadas, que têm mais dificuldade em mudar e podem ter a baixa autoestima. Nós aprendemos quando há ressonância íntima, ou seja, quando aquilo nos interessa, a partir do contexto que estamos. De que forma? De forma ativa. Então, são palavras que estão no livro que pode cair na sua prova. Em um sentido mais amplo, toda aprendizagem é ativa em algum grau, porque exige do aprendiz e do docente formas diferentes de movimentação interna e externa, de motivação, seleção, interpretação, comparação, avaliação e aplicação. A curiosidade, o que é diferente e se destaca no entorno, desperta a emoção. E, com a emoção, se abrem as janelas da atenção, foco necessário para a construção do conhecimento. Olha lá, ratificando o autor aqui também a neurociência. A aprendizagem mais profunda requer espaços de prática frequentes, aprender fazendo, e de ambientes ricos em oportunidades. Por isso é importante o estímulo multissensorial e a valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes para ancorar os novos conhecimentos. Gente, lâmina absurdamente importante. Como que acontece essa aprendizagem profunda? Ela requer o quê? Espaços de práticas frequentes, ou seja, em que eu aprendo fazendo, e de ambientes ricos em oportunidades. Por isso, é importante o estímulo multissensorial e valorização dos conhecimentos prévios, aquilo que o meu aluno já traz, dos estudantes para ancorar os novos conhecimentos. Os processos de aprendizagem são múltiplos, contínuos, híbridos, formais e informais, organizados e abertos, intencionais e não intencionais. O ensino regular é um espaço importante pelo peso institucional, anos de certificação e investimentos envolvidos, mas convive com inúmeros outros espaços e formas de aprender mais abertos, sedutores e adaptados às necessidades de cada um. As aprendizagens por experimentação, por design e a aprendizagem maker são expressões atuais da aprendizagem ativa, personalizada, compartilhada. Guarde isso. As aprendizagens por experimentação, por design e aprendizagem maker são expressões atuais da aprendizagem ativa, personalizada, compartilhada. A ênfase na palavra ativa precisa sempre estar associada à aprendizagem reflexiva, para tornar visíveis os processos, os conhecimentos e as competências do que estamos aprendendo em cada atividade. Ensinar e aprender tornam-se fascinantes quando se convertem em processos de pesquisa constantes, de questionamentos, de criação, de experimentação, de reflexão e de compartilhamento crescentes, em áreas de conhecimento mais amplas e em níveis cada vez mais profundos. A sala de aula pode ser um espaço privilegiado de cocriação, maker, de busca de soluções empreendedoras, em todos os níveis onde estudantes e professores aprendem a partir de situações concretas, desafios, jogos, experiências, vivências, problemas, projetos, com os recursos que têm em mãos. Materiais simples ou sofisticados, tecnologias básicas ou avançadas. O importante é estimular a criatividade de cada um, a percepção de que todos podem evoluir como pesquisadores, descobridores, realizadores, que conseguem assumir riscos. Para que tudo isso aconteça, todo o ambiente escolar, olha, essas coisas só vão acontecer se o ambiente escolar, gestão, docência, espaço físicos e digitais, precisa ser acolhedor, aberto, criativo e empreendedor.
o professor como orientador ou mentor ganha relevância. Olha lá o seu papel, professor. É ajudar os alunos a irem além de onde conseguiram ir, sozinhos, motivando, questionando, orientando. Até alguns anos atrás ainda fazia sentido que o professor explicasse tudo e o aluno anotasse, pesquisasse e mostrasse o que aprendeu. Estudos revelam que, quando o professor fala menos, orienta mais e o aluno participa de forma ativa, a aprendizagem é mais significativa. Olha, fica a dica aqui. Metodologias ativas e modelos híbridos. Dois conceitos são especialmente poderosos para a aprendizagem hoje: a aprendizagem ativa e a aprendizagem híbrida. As metodologias ativas dão ênfase ao papel protagonista do aluno, ao seu envolvimento direto, participativo e reflexivo em todas as etapas do processo, experimentando, desenhando, criando, com orientação do professor. A aprendizagem híbrida destaca a flexibilidade, a mistura e compartilhamento de espaços, tempos, atividades, materiais, técnicas e tecnologias que compõem esse processo ativo. Híbrido hoje tem uma mediação tecnológica forte, físico-digital, móvel, ubíquo, realidade física e aumentada, que trazem inúmeras possibilidades de combinações, arranjos, itinerários, atividades. Ubíquo, gente, significa onipresente, né? Onisciente, onipresente. Metodologias são grandes diretrizes que orientam os processos de ensino e aprendizagem e que se concretizam em estratégias, abordagens e técnicas concretas, específicas e diferenciadas. Então, metodologias, tá? São metodologias. Ó, cuidado que embaixo vai falar da metodologia ativa. A metodologia é uma grande diretriz que vai orientar os processos de ensino e aprendizagem e que vai concretizar o quê? Se concretiza em estratégias, abordagens e técnicas concretas, específicas e diferenciadas. Agora, as metodologias ativas são estratégias de ensino centradas aonde? Na participação efetiva dos estudantes, na construção do processo de aprendizagem, de uma forma flexível, interligada e híbrida. As metodologias ativas expressam-se por meios de modelos de ensino híbridos, com muitas possíveis combinações. A aprendizagem mais intencional. A formal escolar se constrói num processo complexo e equilibrado entre três movimentos ativos híbridos principais. Muito importante isso aqui: a construção individual, a grupal e a tutorial. A construção individual, na qual cada aluno percorre e escolhe seu caminho, ao menos parcialmente. A grupal, na qual o aluno amplia sua aprendizagem por meio de diferentes formas de envolvimento, interação e compartilhamento de saberes, atividades e produções com seus pares, com diferentes grupos, com diferentes níveis de supervisão docente. E a tutorial, em que aprende com a orientação de pessoas mais experientes em diferentes campos e atividades, curadoria, mediação, mentoria. Orientação ou supervisão é importantíssima para que o aluno avance mais profundamente na aprendizagem. Na construção individual, a responsabilidade principal é de cada um, da sua iniciativa, do que é previsto pela escola e do que o aluno constrói nos demais espaços e tempos. O mesmo acontece na construção colaborativa ou grupal. Nela, a aprendizagem depende muito, mesmo havendo supervisão da qualidade, riqueza e iniciativas concretas dos grupos, dos projetos que desenvolvem do poder de reflexão e da sistematização realizada a partir de atividades desenvolvidas. O papel principal do especialista ou docente, olha o seu papel, professor, é o de orientador, tutor dos estudantes individualmente. E nas atividades em grupo,
nas quais os alunos são sempre protagonistas. Gente, olha a aprendizagem personalizada. A personalizada, do ponto de vista dos alunos, é um movimento de construção de trilhas que façam sentido para cada um, que os motivem a aprender, que ampliem seus horizontes e levem-nos ao processo de serem mais livres e autônomos. Respostas, né? São respostas para inquietações mais profundas e podem ser relacionadas ao projeto de vida e visão de futuro, principalmente ao contar com mentores competentes e confiáveis. A personalização do ponto de vista do educador e da escola é um movimento de ir ao encontro das necessidades e interesses dos estudantes e de ajudá-los a desenvolver todo o seu potencial, motivá-los, engajá-los em projetos significativos, na construção de conhecimento mais profundo e no desenvolvimento de competências mais amplas. A personalização, os professores precisam descobrir quais são as motivações profundas de cada estudante, o que os mobiliza a aprender, os percursos técnicas e tecnologias mais adequadas para cada situação e combinar equilibradamente atividades individuais e grupais, presenciais e online. Vai voltar de novo aqui na aprendizagem significativa. Quando ela acontece? Quando motivamos os alunos intimamente, quando eles abrem sentido nas atividades que propomos, eles acham sentido, né? Nas atividades que propomos, quando consultamos suas motivações profundas, quando se engajam em projetos para os quais trazem contribuições, quando há diálogo sobre as atividades e a forma de realizá-las. E aí, mais aqui para o finalzinho, né, do capítulo, ele fala assim, olha, temos plataformas e aplicativos que nos oferecem cada vez mais possibilidades de personalização e acompanhamento. As plataformas adaptativas monitoram os avanços dos alunos em tempo real, sugerem alternativas e permitem que cada um estude sem professor no seu próprio ritmo, até determinado ponto. Cada aluno conta com gente, eu não sei falar essa palavra aqui, tá? Que é um quadro em que visualiza o percentual de conclusão de cada tema ou atividade mais estatísticas do seu desenvolvimento. Ele consegue perceber em quais temas tem maior domínio e em quais tem dificuldade e precisa de mais auxílio. E, em paralelo, o professor visualiza esses mesmos avanços e dificuldades dos seus alunos em um quadro, olha lá, em tempo real. Muito legal. Vamos para um teste. Olha essa questão, galera, comigo. Sobre a concepção de metodologia ativa de aprendizagem, é correto afirmar que: alternativa A, olha, nós vamos ver sobre a concepção de metodologia ativa. É vista como a recuperação paralela ou provão no final de semestre? Não, né, gente? Completamente fora, onde o aluno, que ele não alcançou, não. Nada disso aqui, nada. É mensurar o quanto o aluno aprendeu das informações, gente, é medida, e aquilo que foi, em relação àquilo que foi transmitido? Também não. É um sistema capaz de verificar se o estudante acertou a questão porque realmente sabia ou se ele marcou? Não, né, gente? A resposta por acaso? Alternativa D. Tem uma concepção de educação crítico-reflexiva com base em estímulo no processo ensino-aprendizagem, resultando em envolvimento por parte do educando na busca pelo conhecimento. Só pode ser essa. Eu entendo que é essa. Vamos ver a outra. E. Consiste na elaboração de uma série de questões que exigem maior envolvimento? Não, gente, não apresenta opções de resposta, não. Alternativa de dado. Aqui. Então, a concepção de metodologia ativa de aprendizagem, ela é o quê? Tem uma concepção de educação crítico-reflexiva com base em estímulo no processo ensino-aprendizagem, resultando em envolvimento por parte do educando na busca pelo conhecimento. Atualmente está em voga
falar em aprendizagem ativa e metodologias ativas. Em poucas palavras, o sentido dessas expressões está relacionado ao colocar o aluno como protagonista da aprendizagem, construindo o conhecimento em situações práticas. A aprendizagem ativa pode ser definida como atividades que ocupam o aluno em fazer alguma coisa e, ao mesmo tempo, leva a pensar sobre as coisas que está fazendo. Nesse contexto, é incorreto afirmar que, alternativa A exploração dessas características e marcas demanda reconsiderar o currículo e as metodologias que colocam o professor no centro do processo educativo e focam a aprendizagem ativa. Gente, quem que é o centro do processo educativo? É o professor? Não, já chama aqui a resposta incorreta. Alternativa A. Vamos ver as demais? Destaca-se como um dos desafios da educação o repensar sobre novas propostas educativas que superem a instrução ditada pelo livro didático, centrada no dizer do professor e na passividade do aluno. Corretíssimo. Criar situações de aprendizagem em que os aprendizes fazem coisas, colocam conhecimento em ação, pensam e conceituam o que fazer, o que fazem, constroem conhecimentos sobre os conteúdos e nas atividades que realizam, bem como desenvolve estratégias cognitivas, capacidade crítica e reflexão sobre as suas práticas. Perfeito. D. É importante considerar as práticas sociais inerentes à cultura digital, marcadas pela participação, criação, invenção, abertura dos limites espaciais e temporais da sala de aula e dos espaços formais de educação, integrando distintos espaços de produção do saber, contextos e culturas, acontecimentos do cotidiano e conhecimentos de distintas naturezas. Perfeito. Então, gente, alternativa A. Galera, acabando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação, se prepara para a aula 2, que tá muito boa. Se inscreva no canal e deixa um like. Beijo!